Olá, meus amigos, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês que têm inscrito no canal, que têm dado likes e que têm enviado nosso vídeo para algum amigo, para algum parente fora. Muitíssimo obrigado. Meus queridos, eu quero contar a história hoje do maior guerreiro que já existiu no mundo. Eu quero contar a história de um guerreiro que simplesmente por causa dele, o Império Otomano é o único império que existe até hoje, é o Império Otomano. Meus amados, o Egito, como o primeiro império do mundo, foi um grande império, dominou toda aquela África no tempo do Egito. Depois do Egito veio o Império Assírio. Depois do Império Assírio veio o Império Medo-Persa. Depois do Medo-Persa veio o Império Grego, que durou muito tempo. Depois do grego veio o Império Romano. E agora nós vamos falar do império que ele existe até hoje, que chama Império, que recebeu o nome de Império Otomano. Meus amados, os turcos, ou tribo turcomanas, é muito provável, pela genealogia dos turcos, que os turcos é descendente direto de Ismael. Quem que é Ismael? O filho de Abraão com a concubina, que foi expulso pela Sara. Quando Sara teve seu filho Isaac, ela expulsou Agar e seu filho. Só que antes de Ismael e Sara sair, Abraão abençoou Ismael e disse que dele seria uma grande descendência. E, como todos naquela época, eram nômades, viviam nômades, saiu. E o que aconteceu? E foi se espalhando. Os descendentes de Isaac, descendentes de Ismael, de Esaú, tudo foi formando tribos. E nós sabemos que ali no Oriente Médio existem várias nações, todos descendentes de Abraão direto. Isso é fato. Mas acontece que no ano 300 depois de Cristo, um guerreiro chamado Augusto, a Mongólia, era um pessoal nômade que vivia em tendas. O que aconteceu? Esse Augusto, junto com seus soldados, ele saiu daquela península arábica e foi para o lado da Anatólia. Só que eles não aprofundaram para dentro da Anatólia. Esse cara ali, a Alepo, ali na Síria, no Líbano, eles não entraram para a Anatólia, porque a Anatólia era uma região governada pelos bizantinos. E ali eles ficaram assim 1000 anos desse jeito. A tribo no verão estava num lugar, no inverno estava outra, migrando por ali, mas mais para o lado do Oriente, do norte do Oriente. Mas eu quero falar do maior guerreiro que já existiu. Aí você vai falar, não, o guerreiro não é Aquiles? Aquiles foi um grande guerreiro grego, que lutava pelo rei Menelau, que ganhou algumas batalhas e ele era imprescindível. Mas eu quero falar de um homem, meus amados, que o Império Otomano que existe hoje, que até hoje existe por causa dele. O nome dele era Ortogru, filho de Suleimã. Como as tribos nômades viviam viajando, no inverno num lugar, a primavera no outro, Suleimã teve um filho, teve os 4 filhos, e um deles chamava Ortogru, um grande guerreiro, um homem honrado, um homem honestíssimo. E quando seu pai, Suleimã, morreu, apesar de ter filhos mais velhos que tinha que ser o bey da tribo, quem foi escolhido foi Ortogru, um filho até que era mais novo. Mas Ortogru era o homem mais corajoso que existiu no século XIII. E ele,
muçulmano muito fiel, um muçulmano muito honrado, que nós sabemos, meus amados, tem que fazer uma diferença. Todos os terroristas são muçulmanos, mas não é todos os muçulmanos que são terroristas. 99% dos muçulmanos não são terroristas, mas existe 1% que se envereda para o lado do terrorismo, mas não é todos. Ortogru era um homem honesto, Ortogru era um homem honrado, e ele começou a lutar contra os bizantinos, invadindo a Anatólia, que era uma região totalmente governada pelos bizantinos, mas ao mesmo tempo também o maior exército da época, o maior exército do mundo na época, século III, era o exército mongol, dominando quase o mundo todo, o Oriente todo. Mas quando os turcos chegavam na Anatólia, praticamente no começo da Anatólia ali, no comecinho, quem estava lá? A tribo Kei, a tribo de Ortogru. E ele encarou os mongóis como ninguém fez na época. Ele lutava com os mongóis e ainda tinha que lutar contra os bizantinos, porque ele estava invadindo a terra dos bizantinos, que a Anatólia era uma terra governada pelo bizantino, cuja capital era Constantinopla. E Ortogru enfrentou os mongóis, teve várias vitórias contra os mongóis. Ortogru teve várias vitórias contra os bizantinos, que ele foi invadindo a Anatólia. Ele conseguiu praticamente invadir a Anatólia toda, 95% da Anatólia, os bazares, cidades, castelos, tudo que era dos bizantinos na Anatólia, esse Ortogru conseguiu invadir, tomar e se estabelecer a tribo Kei, e levando outras tribos nômades turcas para lá. Vocês falam assim, mas não foi o Maomé II que conquistou? Não, gente, quando o Maomé II, no ano 1453, conquistou Constantinopla, 143 anos antes, foi Ortogru que abriu o caminho para isso. Ele, e depois que ele morreu, o seu filho Osman. Então, quando Maomé II conquistou Constantinopla, no ano 1453, Constantinopla era maçã vermelha para os turcos. Eles conquistaram tudo, mas Constantinopla era difícil de conquistar, porque os seus muros tinham 5 metros de largura. Os seus muros já tinham sido ser tentado derrubar por 23 exércitos, ninguém conseguia, mas os turcos conseguiu. Quem? Maomé II, no ano de 1453, mas por causa do Ortogru lá atrás. O Ortogru que desbravou a Anatólia, vencendo os bizantinos e vencendo os mongóis. Os mongóis tiveram o maior trabalho. Mas os mongóis não chegou a conquistar a Anatólia. Depois de muitos anos, os mongóis realmente conseguiu ir na cidade de Cônia, vencer, dominar, e Ortogru mesmo teve que pagar imposto para os mongóis. Mas ninguém era uma pedra no sapato dos mongóis pior do que Ortogru. Ele matou vários comandantes turcos que eram traidores, porque alguns beis da tribo turca se uniu aos mongóis, aí Ortogru matou esse. Agora, o comandante do exército mongol, ele matou foi vários, que o Khan mandava e ele matava, porque ele era um guerreiro justo e honesto. Só que Ortogru, ele era diferente dos outros muçulmanos de outras nações. Quando ele conquistava uma cidade, ele não obrigava ninguém ali a ser muçulmano. A pessoa que era cristão, continuava sendo cristão. Ele respeitava a decisão da pessoa. Ele contratava até comerciantes gregos para tomar conta dos seus mercados, dos seus bazares. Por causa de quê? Porque eram as pessoas mais experientes no comércio. Ele não obrigou nenhum cristão a ser muçulmano. Pra vocês terem ideia, lá no Oriente Médio, quando a pessoa se converte ao cristianismo no Irã, nesses países lá, ele quer batizar, ele tem que ir lá na Turquia, porque lá na Turquia é o único lugar que o cristão pode ser cristão. Lá tem igrejas e a pessoa pode ser cristão abertamente. Mas isso é porque eles respeitaram a regra de Ortogru lá do século XIII,
porque ele fazia isso. Ele achava que a pessoa que quisesse ser muçulmano tinha que ser espontâneo, não podia ser à força. As outras nações não, conquistavam aquela cidade e era obrigado ou morria. Ortogru não agiu dessa maneira. Ele foi um dos maiores guerreiros, porque ele venceu várias batalhas contra os mongóis, várias batalhas contra o Ortogru. Mas peraí, Boni, quer dizer que esse Ortogru fez isso sozinho? Não fez sozinho. Ele tinha um chefe dos Alpes, porque nas tribos não usava a palavra soldado, usava a palavra Alpe. E o chefe dos Alpes de Ortogru chamava Banzi. Era um guerreiro brilhante, que morreu de velho, participou de lutou mais de 40 anos ao lado de Ortogru, mais de 40 anos. Ele, Turkut, Abomerhama, Dog, Donhu, e tinha até um álbum chamado Ogus, que era o nome dos seus ancestrais. Mas o maior guerreiro que existiu, gente, foi Ortogru Bey, Banzi, Turkut. Esses homens, eles, só os 4 juntos, já caíram em ciladas dos mongóis, com mais de 150 mongóis, 100 mongóis, 50. Às vezes caíram em ciladas dos bizantinos com 50 homens, 80 homens, e esses 4, mais o Ortogru Bey conseguia se livrar. 50 pessoas, 50 soldados, quando eles caíram na cidade, tinha só 50, não dava nem para o café, que eles resolviam isso rapidamente, com 1 hora de luta. Eles eram um especialista, um espadachim mais treinado que tinha. Mas eu acredito o seguinte, que Ortogru foi vitorioso, igual ele foi, depois o seu filho Osman foi vitorioso, porque era um muçulmano muito correto, um muçulmano muito honrado. E ele respeitava as outras religiões. Ele não agia, conquistava uma cidade, conquistava um castelo e todo mundo tinha que ser muçulmano, não. Ele nunca fez isso. E até hoje essa regra é seguida na Turquia. Aí, por que você está falando na Anatólia? Porque a Turquia só recebeu esse nome de Turquia depois que eles conquistaram Constantinopla. Mudaram o nome para Istambul e toda a região da Anatólia agora chama Turquia, por causa das tribos turcomanas. Mas antes chamava Anatólia, uma região que era governada pelos bizantinos. Então não existiu e nem vai existir um guerreiro igual Ortogru Bey. Não vai existir. Não vai existir um guerreiro igual o Banzi, o chefe dos Alpes. Se fosse hoje, seria general o nome dele. Mas naquela época, as tribos turcomanas não usavam essa expressão general, usava chefe dos Alpes, ou seja, ele treinava os Alpes, ele era o chefe de todos os Alpes. Como já falei, Alpes eram os soldados das tribos turcomanas. O Império Otomano, depois de 1453, que Maomé II tomou Constantinopla, ele estendeu-se para a Síria, para o Oriente, um pedaço da Europa. O Chipre até hoje pertence à Turquia, ou seja, é o único império que está de pé até hoje, chama Império Otomano. Eles dominaram o Líbano, a Síria, os persas, tudo ali. Muitas cidades da Síria hoje está na mão ainda do Império Otomano. Então, eu quero dizer para vocês que quando você começa a estudar sobre os guerreiros, você não vê ninguém falar de Ortogru Bey, mas se você ler a história dos turcos, você vai ver que não existe guerreiro mais abençoado por Deus que aquele homem. Por que eu falo abençoado por Deus? Meus amados, presta atenção, o Alá que eles adoram é o mesmo Deus de Israel. Alá é o Deus de Israel. Porque quando Maomé fundou a religião muçulmana no ano 600 depois de Cristo, e na primeira regra é adorar só um Deus, o que ele fez, leitor do Velho Testamento, é ver que o Deus de Israel era o único Deus. Então ele criou uma religião e mudou o nome para lá, mas é o mesmo Deus de Israel, que é o Deus que os muçulmanos adoram. Alá era o Deus de Israel, o Deus único. Então, Ortogru Bey foi o maior guerreiro.
Ibanzi pode-se dizer que foi o segundo maior guerreiro. E Turgut pode-se dizer que foi o terceiro maior guerreiro. Hoje, os cristãos podem se converter para a igreja, frequentar a Turquia, todo o país que a Turquia é responsável. Não existe obrigação nenhuma de você chegar lá e ser muçulmano. Não tem isso. Você pode se converter espontaneamente. Não é obrigado. Isso só acontece na Turquia, que antigamente chamava Anatólia. Mudou para Turquia agora. Porque eles tinham um sonho de ter uma nação. Eles tinham um sonho de ter um estado. E esse sonho começou com Augusto, no ano 300. Mas foi indo, mas só conquistou, só cresceu com Ortogru. E no final do Ortogru foi Maomé II que finalizou a conquista desse império para que os turcos tivessem um estado. Então, aí a Anatólia passou a chamar, depois de Constantinopla, Turquia, por causa das tribos turcomanas. Muitíssimo obrigado.